ilumina os teus olhos com a luz da tua glória. Ilumina os teus olhos com a luz da tua glória. Você pode repetir isso? Peça essa pra Deus, ele vai fazer isso com você essa noite. Vamos lá, vamos lá. Ilumina os teus olhos. Ele vai iluminar teu coração. Ilumina, Senhor. Ilumina os teus olhos com a luz da tua glória.
Só faltava. Só faltava eu perceber. 4 anos, fazendo serviço. Quarta-feira, né? Falamos da nossa trajetória de algumas coisas. Do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano. O que Deus vem proporcionando na nossa vida. Vem estabelecendo na nossa vida. Vem nos direcionando para vivermos aquilo que Ele projetou para o ser humano. Coisas maravilhosas, coisas belas. Proporcionou a vida e vida com abundância. Quantas pessoas hoje têm perdido a vida assim, ó? Piscar de olhos. Puxa, 20 anos. Vemos lá agora, na minha terra lá, coisa absurda. Quantos jovens se perderam? Mortos. Quando ser humano como vida, que desperdício. Tinha uma posição deles que realmente, se ali os policiais deixassem, ele matava todos os policiais. Eles morreram porque quiseram enfrentar, quiseram ser maior do que tudo, achava que tinha o poder através de uma arma, através pela montão de povos. Só ser humano que tinha uma vida, poderia ter uma vida brilhante pela frente. Deus te chamou para você ter uma vida brilhante pela frente. Diga isso. Deus te chamou para você ter uma vida brilhante. Não foi para você se perder ou perder a sua vida, mas foi para você ter uma vida brilhante e viver o propósito dele, que ele preparou antes da fundação do mundo. Ele já havia preparado. Diz a Bíblia, no Salmo 139, no versículo 16, que antes que os nossos ossos fossem formados, Deus já tinha escrito nossos dias. Diga ao seu irmão, Deus já escreveu meus dias. Teus dias já estão escritos, glória a Jesus. Amém? Já está tudo estabelecido. Deus já escreveu tudo. Uma vida com abundância para você. Uma vida de excelência. Uma vida de paz, de alegria. De tudo o que é dele, que está dentro dele. Ele estabeleceu isso para você viver isso, para mim viver isso. Amém? Mas só que ele nos deu uma coisa muito valiosa, que é o direito de você escolher, de você querer. Os homens obrigas, as pessoas, né? E tudo é lei, tudo é lei, tudo, né? Na nossa vida hoje é lei. Você tem que se submeter a alguma coisa, e você é obrigado a isso. É lei de trânsito, é lei disso, é lei daquilo outro, é lei de uma opção de coisa, e tudo tem que ser conforme a lei. Você não tem o direito de escolha, você não pode escolher o que você quer, do jeito que você quer, até a casa que você compra, em tudo tem que ter uma imposição. Senão você perde. Não é teu. Se acha que é teu, mas não é. Tudo nessa vida, tudo neste mundo. Tua família, agora estão querendo proibir você de educar os seus filhos. Você não pode mais educar os seus filhos como você quer. Tem uma lei. Você não pode tratar assim, você não pode falar isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro. O filho pode tomar a decisão que for. Você tem que, gostando ou não, é livre.
você tem que concordar, você tem que se submeter. Casamento também é a mesma coisa. Nós vivemos assim. Só que, como cristão, como homens de Deus, diga ao seu irmão, como você é um homem de Deus. Ele me chamou para ser um homem de Deus. Não no mundo desse mundo. Diz a sua palavra que Ele não nos deu o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. Por que Ele nos deu o Espírito de Deus? Justamente para vivermos o processo que Ele estabeleceu na nossa vida para alcançarmos o propósito dele. Entendeu? Agora, nesse processo, Ele te deu o poder de escolher. E você escolheu. De você decidir. Você não é obrigado. Diga para o seu irmão, você não é obrigado. Não tem obrigação, não tem imposição, não tem lei, tem a sua vontade, tem o seu querer, tem o seu desejo de decidir. Por viver esse processo ou não. Que processo é esse, pastor? Processo de transformação, processo de mudança. É verdade, Deus. Que eu jamais vou conseguir mudar. Nunca, por mais inteligente que eu seja, por mais faculdade que eu venha fazer, eu nunca vou mudar o meu coração. Que foi desde quando eu nasci, tratada na dimensão deste mundo. Nós somos corpo, alma e espírito. Corpo físico, lidar com coisas físicas. Dentro deste corpo, Deus colocou 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Dentro dessa dimensão deste corpo, Ele colocou uma alma, centro das nossas emoções. Tudo que eu quero, que eu gosto, que eu desejo, toda a condição emocional, sentimental, está estabelecida na nossa alma. E no corpo, na alma, Ele nos deu o Espírito. Agora, qual é a função desse Espírito? É para que Deus, diga assim, para que Deus venha ter acesso. Está escrito lá em João, capítulo 4, no versículo 24, que Deus é Espírito. Deus não é um ser humano, Deus não é um corpo, Deus não é uma alma, Deus é um Espírito. E lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, que é esse agora, 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14, ele diz que o homem natural, esse de corpo e alma, esse homem natural, ele não entende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Diga, as coisas do Espírito se discernem espiritualmente.
Amém? E esse Espírito que Ele nos deu é o homem interior que habita dentro de nós. Tem o homem externo e o homem interno. O homem externo, ele vive de quê? De aparência. Ele só quer e só recebe e só faz aquilo que ele vê, que ele apalpa, que ele ouve. Aparência. Só vive das coisas aparentes. Como está escrito em 2 Coríntios 4,16, mesmo que esse homem externo se corrompa, que é a legalidade, se corromper, a condição externa, diga assim, a condição externa só faz corromper. Por quê? Porque nunca está satisfeito com o que tem. Aí entra a ação maligna imposta na carne, que são as sobras da carne, que por essa condição externa influencia a nossa alma. E a nossa emoção fica à mercê dessa condição. O homem não consegue ter uma mulher só. Mesmo que ele tenha uma esposa dentro de casa, ele vai querer ter outra. Porque vive nessa condição externa, que é apresentada pela dimensão da carne e influenciada por Satanás, o nosso inimigo, pelo diabo. Como dizer que chama? Para andar no caminho do mal, no caminho onde as coisas não funcionam, onde chega numa condição, eu quero tirar minha vida. Ou entra num mundo que ele não consegue mais sair, como aqueles meninos entraram e não saíram, só saíram daquele jeito que a gente viu aí na televisão da mídia. Porque é uma condição insaciável. Quanto mais você vê, mais você quer. Aí o inimigo, sabendo disso, ele usa a mídia para apresentar sempre algo. Olha aí, ela compra uma televisão hoje, um celular hoje, tudo que daqui a pouco tem um melhor, que faz de tudo, e dívida, é uma porção de coisa para adquirir aquele melhor, porque o outro tem, e assim fica nessa guerra. E quem perde com tudo isso? A família veio uma família sem estrutura. Quantos família, os filhos estão todos se perdendo, casamento hoje vai durar. Casa hoje já estão se separando amanhã porque não tem conhecimento mais um do outro. Ninguém quer conhecer mais ninguém. Só querem conhecer aquilo que eles estão vendo, aquilo que está fluindo neste mundo, que está sendo apresentado neste mundo. Família mais não se senta na mesa para comer. O pai pergunta com meu filho, como é que você está na escola? E ninguém diz, o filho não chega mais dentro de casa, bença pai, bença mãe. Não existe mais isso neste mundo. Só a rede social. Ninguém fala com ninguém mais. Ninguém conhece mais ninguém. O pai não conhece os filhos não
Porque esse homem interior em nós, que tem a total legalidade de Deus atuar na minha vida, Deus quer ativar esse para ter um controle na alma e rejeitar toda a dimensão da carne, para que possamos viver o que o Senhor projetou: vida com abundância. Abundância no relacionamento, abundância em casa, abundância no seu trabalho, em tudo. Uma vida farta de coisas que vem de quem? De Deus. Por isso é que ele diz que através dele, esse homem interior se renova todos os dias. Então deixa eu estar aqui, irmãos. Ouve o irmão, desde ontem, a igreja, o trabalho, todo mundo ajudando, tudo isso, a dificuldade, enfrentando a dificuldade, tudo isso, poxa, chegamos aqui, mas tudo isso é espiritual. Faz parte do renovo que Deus quer fazer na tua vida. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Tudo aquilo não é uma coisa normal. Muitos, a alma não está acostumada com isso. Às vezes, nem querem isso. Mas você está aqui. Porque Deus te escolheu para você estar aqui. Porque Ele tem um propósito. Diga para o seu irmão: Deus tem um propósito. Glória a Deus. E Ele quer nos revelar, nessa manhã, o comportamento do homem que ouve o Espírito. Glória a Deus. Nós temos um comportamento de ouvir a dimensão do mundo, da carne, dos prazeres. Mas Deus te trouxe aqui. Diga para o seu irmão: Deus te trouxe aqui para você ouvir o Espírito. Agora falando logo mais, né? Essa direção de ouvir o Espírito. Hoje é 19 horas. 19 horas. Por que eu tenho que ouvir o Espírito? Para que eu tenho que ouvir o Espírito? Nós vamos estar falando isso logo mais à noite. Mas hoje vamos tratar dessa direção, do comportamento daqueles que ouvem o Espírito. Né? Então, olha só, Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Coríntios 13, 11. Isso. Olha. Diz assim. Talvez a minha Bíblia aqui vai falar um pouco diferente da linguagem, né? Mas pode tranquilo isso. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança e pensava como criança. Mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas de criança ou as coisas infantis. O que houve aqui? Uma mudança. De quê? De comportamento. Uma transformação em toda a minha dimensão: corpo, alma
e espírito. Ele diz: eu pensava numa dimensão, agora eu penso em outra. Eu falava numa dimensão, agora eu falo em outra. Eu entendia as coisas numa dimensão, agora eu entendo em outra. É esse processo de entender o que Ele, Espírito, quer estabelecer dentro de nós. Vida no Espírito, como vocês viram ali no painel, que a irmã Rose, né? Irmã Rosângela, né? Colocou tremendamente, tem um quarto encontro de vida no Espírito. Dimensão que Deus nos deu, nos levou a buscar, nos levou à fonte. Há alguns anos atrás, acho que a primeira congresso que nós fomos lá em Goiânia, acho que até o Marco estava com a gente, né? Onde começou essa dimensão da nossa vida. De viver segundo a vontade do Espírito, através da fé, pela verdade, pela palavra. Entendemos que, quando o Senhor fala lá em Isaías 55, do versículo 11, que Ele diz que a palavra dEle, diga assim, a palavra dEle, a palavra de Deus, quando Ele envia a mim, ela não volta para Ele mas faz dentro de mim o que ela foi enviada para fazer. Isso só pode acontecer em meio e na condição espiritual. Você pode adquirir tantas coisas pelo seu esforço, pela sua dedicação. Você pode estudar para ser um engenheiro, para ser um professor, para ser um químico, para ser o que for, e adquirir algumas posses, algumas condições que esse esforço deu, te proporcionou. Mas tudo isso que o teu esforço, a tua garra, a tua dedicação te proporcionou, não pode mudar o que está dentro de você. Só é mudado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, somente o Espírito Santo é que pode revelar no teu espírito. Ninguém tem essa verdade. Ninguém é dono dessa verdade. Ninguém. Essa verdade só o Espírito Santo tem. O livro de João, olha lá, João, capítulo 14, do versículo 26, diz que ele nos ensina essa verdade. O Espírito Santo ensina essa verdade. Você não tem necessidade de buscar essa verdade nas pessoas. Não, é o Espírito Santo que te ensina essa verdade. Por isso que Jesus falou, em Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora teu pai em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensa. Como? Te ensinando a verdade. A você andar, a você trilhar esse processo que o Espírito Santo vai te ensinar. Não somos dependentes de denominação, não somos dependentes de igreja, não somos dependentes de pastor, nós somos dependentes do Espírito Santo. O que Ele quer proporcionar é uma vida espiritual particular, sua. Diga ao Senhor, meu irmão, é você. E Deus, aleluia. É você, Deus.
aonde você estiver, o que você estiver fazendo. Crê que Ele está contigo. Deus está contigo. O salmista falou assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. Sabe o que é estar no vale da sombra da morte? Acho que eu li que alguns teve algum reflexo desse vale. Aqueles meninos estavam nesse vale, mas talvez não tinham essa garantia de que Deus estava com eles. Amém? Porque eles viveram uma vida fora da presença. E hoje, Deus está te chamando para a presença dele. Diga ao seu irmão, não vou escolher você. Para viver na presença dele. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia, Deus. Por isso, e mesmo sem você saber, Ele cuidou de você. É verdade. Você estava lá, sem saber o que fazer, numa condição terrível, fazendo coisas terríveis. Ele estava lá perto de você. E dizendo: um dia, diga assim, um dia, você vai me conhecer. Você vai precisar E quantos livramentos? Quantos livramentos? Talvez você nem sabe, até esqueceu. Se você analisar numa ótica humana, normal, você não era para estar aqui hoje. Você não era para estar vivendo mais. Você não era para estar aqui. Mas você está aqui porque o Espírito Santo estava lá com você. aleluia, eu creio. Estava lá com você. Naquele momento mais terrível. Talvez até querendo abandonar aquela vida, deixar aquela vida. Eu não quero mais. Eu não quero mais viver nisso. Eu não quero viver mais na prostituição. Eu não quero viver mais nas drogas. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais essa situação. Eu não quero mais isso na minha vida. Mas nós não temos força para ir contra isso. Porque a força só vem dele. E Ele só pode nos fortalecer. Diga para o seu irmão, meu irmão, Ele só pode te fortalecer. Quando você decidir. Quando você decidir, eu quero Deus andar contigo. Eu quero estar na tua presença. Eu quero ser guiado pelo Espírito, ensinado pelo Espírito. Aleluia. Ele pega você e fala assim: agora vamos ao processo. Agora não é mais o que você quer. Diga para o seu irmão, agora não é mais o que você quer. É
o que você precisa. Nós falamos muito em oração em línguas estranhas. A palavra de Deus diz, a pastora Mari ministrou isso com a gente, que é uma edificação pessoal. Quando eu oro em línguas estranhas, a minha mente fica frutífera, mas o meu espírito ora de fato. O meu espírito ora de fato. Quando o meu espírito ora de fato, é o Espírito de Deus no meu espírito, intercedendo por mim, não naquilo que eu quero, mas naquilo que eu preciso. Naquilo que eu preciso. Eu só quero. Eu nem sei o que eu preciso. Eu só quero. Precisamos fazer uma oração aqui, por nós é a oração, eu só quero. Eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero aquilo outro. Mas só o Espírito Santo tem a capacidade. Porque diz a palavra do Senhor no Salmo 139, que Ele nos sonda. Em Romanos 8,26 diz que Ele nos assiste na nossa fraqueza. Meu Pai do céu. Então, Ele vê dentro de você. Diga ao seu irmão, meu irmão, Ele vê dentro de você. Doutor, o que você precisa? Ele vê o que você precisa. Então intercede naquilo que você precisa. Você precisa mudar, tem que te roubar. Ele começa a te fortalecer nessa condição. E o teu propósito, a tua firmeza, a tua decisão vai te levar à perseverança. Porque Ele vai te dar força para isso. Ele vai te dar força para você ganhar alguma coisa, para você vencer alguma coisa. Não, Ele vai te dar força para você continuar no processo. Não é fácil a mudança de pensamento, a mudança de fala, a mudança de entendimento. Isso foi enraizado dentro de nós. Tem pessoas que falam, eu sou assim, eu vou morrer assim. A minha tradição é essa. Meus pais viveram assim, meus avós, meus bisavós e todo mundo, e a minha família é assim, a minha condição é assim, e eu tenho que ser assim. Não é fácil. Ninguém pode mudar. Ninguém pode acusar. Ninguém pode condenar. Porque todos nós vivemos nessa condição. Mas o Espírito Santo, depois de muito tempo cuidando de você, glória a Jesus, aquela bala perdida que vem na sua direção, ele desviou. Aquele momento de fraqueza que você também pegou um revólver, queria se matar, pegou uma faca, queria se matar, queria se jogar por alguma coisa, que ele estava ali protegendo aquilo. Não permitiu. Não aconteceu. Queria fazer tanta coisa que ia te levar a um desastre, destruir completamente a tua família, e ele não permitiu. Então, todo esse cuidado, todo esse carinho, todo esse amor, aleluia, glória a Jesus. Agora que você decidiu, que você tem uma posição, Ele te dá força. Ele te dá força.
Você não é mais aquele menino. Você não é mais aquela criança, aquele pensamento pequeno. Que não conhecia a consequência de nada. Que não tinha um domínio próprio, uma posição em si. Ah, vamos ali, vamos lá e vamos. Era influenciado por tudo. Bastava uma ligação, pronto, acabou. Já abandonava tudo e já ia na vibe. A vontade de alguma coisa que despertasse dentro, pronto, é o suficiente. Ela acabou tudo já. Não é fácil, mas ele já faz. Porque agora houve uma atitude de ter um comportamento diferente. Agora ele entra com força e começa a trazer a renovação desse homem. Esse homem vai ser renovado e vai crescer, Jesus, e vai se fortalecer, Jesus, e vai construindo dentro de você um mundo novo, uma vida nova. A ponto de levar você. Diga para o seu irmão, meu irmão, tem que levar você a nascer. Diga graças a Deus. Santa para Deus, Senhor, amém. Isso acontece porque você tomou uma atitude. Você tomou uma posição. De que, pastor? Vamos ver lá em Filipenses. Veio bem, meu. Filipenses, capítulo 3, do versículo 13. Você tomou essa posição. Eu creio nisso. Eu não visualizo que você vai tomar essa posição hoje. Eu visualizo que você já tomou essa posição. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Romanos, ali, Filipenses 3. Esse aqui também é muito importante. 13. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me das coisas passadas, e avanço para a questão diante. Quem está disposto aqui a esquecer das coisas passadas? Porque isso não importa. Ali na quarta-feira, que tem pessoas que só vivem das coisas passadas. As emoções é voltada somente naquilo que passou. Que fulano fez isso, que fulano fez aquilo, e não perdoou por causa disso, e por causa disso a esposa fez isso no passado, a mulher fez, o marido fez isso, e o meu pai fez isso comigo, e me abandonou no passado, e essas coisas todinhas só vivem nessa dimensão, e trava você, e para você, não deixa você conseguir. Você está amarrado pelo passado. Quando você decide, diga assim para o irmão, quando você decide, o teu passado
Se Deus não se lembra, por que você quer? Não é? Aí ele insiste no 14, versículo 14, entra pelo melhor. Glória a Jesus. Ele diz, prossiga. Quando você decide a esquecer as coisas passadas e avançar, você entra numa trajetória de prosseguir. Olha a força está aí, te sustentando a você prosseguir. E você prossegue, você vai dar um alvo, você vai atingir um alvo. Deus, meu irmão, se você prosseguir, o Senhor atingir um alvo. E este alvo, irmão, quando você atingir ele, quando você se agarrar com esse alvo, você vai receber um prêmio. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Você vai receber um prêmio, meu irmão. Amém. Você deu um prêmio. Vem o Espírito Santo e te revela que é prêmio. Ele diz, a soberana vocação de Deus. Mas o que é isso? É um chamado específico. Meu Deus! Deus está te chamando para algo específico. Se você vai Deus está te chamando para algo específico. Ele escolheu você para isso, aleluia. E você vai prosperar, e você vai crescer, e através de você muitas pessoas serão abençoadas, aleluia. Porque você vai se tornar um canal de bênção. Você vai se tornar uma fonte de jorra. Você vai se tornar um instrumento da mão, uma ferramenta da mão. Você abençoa você. Sair da mão das coisas desse mundo, e de Satanás, e das obras da carne, e as coisas maléficas e terríveis, as vontades, os desejos, aquelas coisas ruins, aleluia, que não me deixavam viver em paz, que eu não tinha paz na minha casa, com a minha família, com ninguém, aleluia, nem no trabalho, nem em lugar nenhum, em todo lugar eu estava insatisfeito, eu ficava procurando, vagabundando em uma porção de lugares, querendo alguma coisa para me satisfazer, não encontrava. Agora você é um instrumento de Deus, aleluia. Você é uma ferramenta de Deus, aleluia. Agora ele vai tocar um louvor através de você. Meu Deus do céu. Você vê que a palavra de Deus, agora eu me lembro, mas é o seguinte: e Deus habita no meio dos louvores. Que louvor é esse, pastor? É o louvor que ele vai tocar através de você. Ele diz mais: vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu falei, Deus é Jesus. Jesus é Deus. O Espírito Santo é Jesus e é Deus. Porque ele é o Espírito de Deus. Então o Espírito Santo é Deus. É o Espírito de Jesus. O Espírito Santo é Jesus. É uma trindade. É que nem você. Com o Espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas por que ele fala vocação de Deus e depois ele fala em Cristo Jesus?
Porque em Cristo Jesus, diga assim, em Cristo Jesus, é onde foi tudo feito, aonde está tudo feito. Tudo isso que o Espírito Santo está te falando, está te revelando, já está feito. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Já está feito, aleluia. O caminho do homem que ouve. E ele fala dessa mudança, dessa transformação aqui, no versículo 11, mas se você ler todo o capítulo 13 de 1 Coríntios, ele vai falar de onde começa tudo. Ele vai falar do amor. E ele vai falar alguns atributos que vai começar a acontecer na sua vida, que decidiu a sair da condição do menino e entrar na condição da maturidade. E ele dá algo tremendo. Ele fala que o amor é sofredor. Sofre. Não porque você ama, mas porque está vendo a outra sofrer. Olha, irmãos. Você não está sofrendo porque você ama, porque você está preocupado com o teu amor, com o teu sentimento. Não! O amor sofre porque você vê o outro sofrer. E o amor, diga assim, o amor não permite que o outro sofra. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Entendendo isso? E ele fala mais, benigno, só faz o bem. Quantas pessoas fazendo mal, mas esse amor só faz o bem. Mas é um bem diferente. Por quê? É um bem sem interesse. Pessoas, o amor do mundo é fazer o bem com interesse. Sempre alguém está fazendo alguma coisa, mas com segundas intenções lá na frente. Não, não. A primeira oportunidade é meu pai. Aqui. Isso aí é certo. No mundo, mas nessa dimensão espiritual, esse amor, ele faz sem compromisso de receber nada em troca, glória a Jesus. Ele só faz, glória a Jesus. A Bíblia diz que Jesus se deu por nós, se sacrificou por nós, né? Morreu por nós ainda sendo pecadores. Por que você vai morrer e dar sua vida para quem não dá valor nem para você? Você viu? Assim. Ele deu sem querer. Espiritualmente. Se faz. Porque a tua recompensa vem dele, glória a Jesus. Amém? Tudo que você faz, tudo que você vem a fazer, ele sabe, glória a Jesus, de todas as coisas. Tem pessoas que fazem alguma coisa com alguém e quer falar para todo mundo que fez.
Não, né? E a pessoa que ele fez alguma coisa, fala que ela fez. Ela fulana ali, fez isso por mim, isso, aquilo. E eu parei com a conclusão que ela assim. Porque todo mundo tem que saber o que ele fez. Estamos pensando com quem hoje? Vou falar. Tem que saber o que você fez. Todo mundo tem que saber o que você fez. A Bíblia fala, o que a tua mão direita faz, a tua mão esquerda não precisa saber. Vai errar. Não precisa disso. Porque você não está fazendo para se gloriar. Você está fazendo por amor. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Esse é o bem. Fala mais. Não é invejoso. Não é invejoso. Tem pessoas que não podem ver nada de ninguém. E ela quer aquilo que aquela pessoa quer. Não é? E ao contrário, ela devia de fazer por onde para conquistar, não. Ela fica ali secando aquela pessoa. Querido, que o que você tem, ou o que você faz, não dê certo. Isso é um sentimento de inveja. O que você está fazendo, ela não quer ter igual a você. Ela quer que o que você tem, você não tenha. Para ela ter o que você tem. Não se vangloria e não se envaidece. Segundo lugar, querer crescer. Só porque agora tem uma posição, tem um cargo na empresa, tem uma posição na empresa, tem uma posição na igreja, tem uma condiçãozinha melhor, tem uma condição de ter um carro importado, tem uma casa bacaninha, como é que esse lado todo. Está saindo a porta, né? Ainda nem bom dia, nem boa tarde para o vizinho. Porque acha que é mais do que eu. Ele acha que está acima do que eu. Às vezes é bom. Por mais que você tenha ali em cima, por exemplo, por mais que você tenha muita alegria, todos podem ter acesso a você todas as vezes. Porque você não é o que você tem. Você é o que Deus estabeleceu para você ser. Não se comporta indecentemente e não busca os seus interesses e não se irrita, não pensa mal e não se regozija com a iniquidade, mas regozija com a verdade. Não arde em ciúme. O ciúme não é o significado que você ama. Porque tem muitas pessoas que amam e mata a esposa e faz uma porção de tragédia. Então isso não é amor. E fere a pessoa. Tem casal que tem ciúme da esposa, ou a esposa ciúme, aí de vez de estar bem com o casal, fica uma briga dentro de casa. Aí um dorme na sala, um dorme no quarto. E que amor é esse? Que me afasta a pessoa de mim, que eu amo de mim. Isso é amor. O ciúme que fala que é por amor, isso é uma enganação de Satanás. Não tem nada a ver com amor. Não tem
ligação nenhuma com o amor. O que tem ligação com o amor é a confiança. Diga confiança. Confiança. Confiança sim. Por que existe essa confiança? Porque eu me comporto como alguém que realmente ama. Eu cuido daquilo que eu amo, daquela que eu amo. Então, ela não tem falta de nada. Então, eu tenho a confiança. Agora, quando tem ciúme, é porque eu não estou dando o que eu deveria. Eu não estou fazendo o que eu deveria fazer, aí eu tenho medo que o outro venha e faça o que eu fiz. Aí eu tenho medo que o outro entra e faça o que eu deixei de fazer. Isso é uma armadilha de Satanás. Entendeu? Porque o amor, ele confia. Por quê? Porque ele dá a confiança em Jesus. Amém, irmãos? Um milhão de coisas mais. Meu Deus. Oh, Jesus. No livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 39. O 38 ele fala o seguinte: o justo viverá pela fé. Mas o 39, onde eu quero focar, diz que aquele que retroceder, ou aquele que recuar nessa missão, nesse chamado específico, bem, nesse posicionamento de prosseguir, de viver esse processo com a força do Espírito Santo, aquele que recuar a alma que estava sendo tratada, ele estava sendo mudada, que estava sendo consolidada pelo Espírito Santo, ela passa a não ter prazer mais. Aí ele fala assim: a minha alma não tem prazer. Ele está falando da alma dele. Deus não está falando da alma dele, porque Deus não tem alma, nós acabamos de ver, e Deus é Espírito. Ele está falando da tua alma, porque na medida que você decide, Deus falou, na medida que você decide, a tua alma passa a ser dele. Aleluia. Continua bem. Essa alma passa a não ter mais prazer de viver de nada mais. Porque eu você. Quantas pessoas têm recuado? Quantas coisas? Tem voltado atrás, aí passa o tempo em frente. Né? Quantos anos perdeu? Porque não perdeu a posição? Porque não perdeu a decisão? Porque não seguiu em frente? E viveu uma angústia, viveu uma dor, viveu um sofrimento. Todo mundo avançou, todo mundo cresceu. Ele está lá atrás, está pegando, e ainda murmurando, reclamando, choramingando, achando que os outros têm culpa daquilo. Ninguém me deu valor, ninguém me ajudou, ninguém me fez o quê, ninguém me fez lá. Mas porque ele não tomou a decisão que deveria tomar na hora de seus passos, para prosseguir. Porque Deus, para agir na vida dos outros, diga assim, para Deus agir na vida dos outros, primeiro Ele age na minha vida. Nós estamos querendo sempre que o outro mude. A mulher tem que mudar, os filhos têm que mudar, o patrão tem que mudar, essa situação tem que mudar. Não, quem tem que mudar é você. Aleluia. Comportamento de um homem ou de alguém
é um comportamento de perseverança. Não existe nunca. Teve um irmão da igreja que estava mais conosco, e a vida dele, uma situação difícil, trabalhou em várias situações, trabalhou como ajudante, eu não sei se ele foi açougueiro, trabalhou muito aí vendendo carne, aí, ganhando um pouco, ganhando uma situação de Cristo. Aí andava, aí o que era o patrão era muito chato, cobrava muito e tudo isso, aí foi trabalhar de frentista, muitos anos trabalhando de frentista, trabalhou em vários postos aqui, em Campo Grande, de frentista, trabalhou outra coisa, mas também não teve muita decisão de fazer um curso de chaveiro. E fez. A dificuldadezinha, comprou algumas maquininhas, algumas coisinhas lá, e um salãozinho, bem ruimzinho, uma coisa bem. Mas não dava nada. Passou alguns meses, ele viu que não tinha condição. Ele chamou para mim, pastor, acabar com tudo isso, não tem condição. Eu falei, irmão, você não tem essa condição de sair do coração hoje? Realmente, sempre quis ser dono do propósito do negócio. Eu falei, irmão, Deus é contigo, não desiste. Aleluia. Sempre frente. Ai, duro. Hoje, também, graças a Deus. Chaveiro aí, muito bem sucedido aí, porque não desiste. Não desiste, então, o Espírito Santo está falando com você agora, não desiste das coisas boas que o teu coração quer fazer, glória a Jesus. Aleluia, meu Deus do céu. Por mais que seja difícil, ninguém te entende, as pessoas não compreendem, ninguém me dá apoio, mas segue em frente. Se é bom, segue em frente, porque Deus é contigo. Meu Deus. Outra coisa muito importante. Hebreus capítulo 12. Ainda em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Capítulo 12, versículo 2. E nesse capítulo, ele dá uma direção, ó, saia, diga para o seu irmão, saia, saia, é saia, não, é sair, está saindo, entendeu? De todo embaraço, comportamento, um homem que ouve o Espírito, não entra em embaraço. Meu Deus do céu. Não entra em situações que vai confundir a tua alma, deixar a tua mente confusa. Tem pessoas que nos deixam confuso. Tem situações que você não entende. Tem palavras, irmãos, que não tem sentido nenhum ouvi-las. Porque elas não te ajudam, não te define. Tem muitas palavras aí que é só para como é que vai amansar o nosso, passar a mão no nosso ego. É que eu quero ouvir, né? A pessoa gosta muito de ouvir o que elas querem ouvir. Hoje no mundo você não pode falar mais o que você quer, você tem que falar o que as pessoas querem ouvir. Isso te deixa com ego, e você cheio, assim, pegar um espetinho ali. Porque não tem
conteúdo nenhum. São coisas vazias. Tem que sair dessa situação, sair dessa confusão, sair desse meio. Mas Isaías, quando acredito seja no capítulo 6, não precisa colocar não, tá? Isaías capítulo, acredito no capítulo 6, ele fala que quando Isaías teve um encontro com Deus, a primeira coisa que ele viu é que ele tinha um lado de Deus. Só botando defeito na vida dos outros, defeito nas coisas que os outros fazem. Eu falo muito mal, eu sou uma palavra muito ruim. A primeira coisa que ele viu, quando você vê com Deus, a primeira coisa que você vê é dentro de você. Diga graças a Deus. Segundo, ele percebeu que ele estava no meio de um povo que também tinha um lado de tudo. Ou seja, pessoas que concordavam com aquilo que ele falava, que não ajudou, que não ajudava em nada ele. Mas hoje, o Espírito Santo fala no nosso coração que você deve olhar, diga olhar, unicamente para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. É olhar para o pastor, para a vida do pastor, para a pastora, para a vida da pastora, para o irmão, para a vida do irmão, para a igreja ciclana, para a igreja beltrana. A igreja não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro, não tem, não. Tem que olhar para Jesus. Ele é que vai fortalecer a tua fé para você alcançar, aleluia, o que ele projetou para você alcançar agora, aleluia. Vitória e mais vitória. Ele diz que nós viveremos de fé em fé e de glória em glória, aleluia. É para Jesus. Olhando para Jesus, eu estou crescendo. Meu negócio está dando certo. Minha vida está prosperando. Minha casa toda é uma maravilha, porque eu estou olhando para Jesus. E Ele me respalda em tudo que eu faço. Me respalda em tudo que eu faço. Aí, 1 Samuel capítulo 10, do versículo 6 e 7. Tem uma coisa muito importante aí. Eu já estou terminando. O relógio está sem bateria. Fala fácil, hein? 4 anos aí. Não, acabou a bateria. Procurei há muito tempo. Agora, não sei o que eu. Fala da história de um homem que foi escolhido pelo povo para ser um rei. Não foi Deus que escolheu. Tem coisas que não é Deus que escolheu, irmão. Está ligado? Deus é uma mão, fica ligado. Tem coisa que você escolhe e não foi Deus que escolheu. Esse homem, o povo escolheu, porque ele era bonito, ele era grande, ele era forte. Nós queremos Saul como nosso rei. Deus não deu. Mas Deus também não despreza as coisas que você escolhe. Meu Deus do céu. Pode ser errado a escolha, pode ser, mas Deus não despreza, porque foi uma escolha sua e Deus garante o teu direito de escolha. Mas só que Ele dá Ele começa a trazer alguma coisa para que dentro daquilo que você escolheu, você possa mudar, evoluir. Essa escolha é sua, diga para o seu irmão, essa escolha é sua. Pode dar certo, aleluia.
dar certo. Mas com Deus pode dar certo. Depende dos gatilhos que Deus dá. Buscando essa atenção, em alguns momentos, vamos prestar atenção e mudar a trajetória daquele que eu escolhi. E Deus fez isso com esse homem. Em certo momento, Samuel, que era o responsável, o sacerdote, o profeta, para levar essa palavra para ele, né? A figura do Espírito Santo, para ele ouvir, falou assim: ó, você vai e vai ter um povo, e esse povo ali vai estar orando, vai estar profetizando, e vai estar buscando a Deus e adorando a Deus. Será que você foi chamado para isso? Será que alguém te chamou? Hein? Será que alguém fez esse convite? Você já tem a sua escolha. Mas no meio do caminho alguém te chamou. Vamos lá no culto hoje. Vamos falar aqui na adorar a Deus. Aconteceu isso. Vai lá. E no meio desse povo, você vai se tornar um novo homem. Outro homem no nome de Jesus. Vai se tornar um outro homem. Olha, como é que Deus fez aquela decisão sua, que ia dando certo, foi dando errado, começando a dar certo. Porque no meio do caminho você aprendeu o gatilho. Bem, você mudou de palavra. Em certo momento, aquele homem mudou, se tornou um outro homem. Que homem é esse? Para ser rei, para ter uma postura de rei, para ter um comportamento de rei, aleluia, para ter um comportamento de vitória, para ter um comportamento de próspero, de rico, aleluia, de excelente, de homem de Deus, de um ministro de Deus, de um pregador do Evangelho, de um evangelista. E naquele momento ele foi mudado para isso. E Deus diz mais ainda. A Bíblia está em tudo que você colocar as tuas mãos. Ali está. Depois que esses sinais da mudança acontecer, se cumpre e faça o que tiver de fazer. Ou seja, daqui para frente, tudo que você fizer, Deus vai ser contigo. Amém. Tudo Deus vai estar no seu coração. Seja o que for. Agora, não tem negócio de achar que vai dar certo. Não, vai dar certo, porque Deus está nesse negócio. Deus está contigo. E aquilo que era para dar errado, tu tomou uma direção. Por quê? Porque no meio do errado, Deus deu um sinal. Você seguiu esse sinal. Por você seguir esse sinal, você foi mudado. Por você ser mudado, agora o que você fizer, eu sou contigo. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Agora, para terminar, mais pesado agora. 1 Timóteo, capítulo 3. Agora é meu. Diga o seu irmão, agora é. 1 Timóteo 3, 1 a 5. Vou ler o 3 lá. Porque só a leitura de Jesus aberto. O Espírito Santo vai falar para você. Ele começa falando de condições, daquilo que você deseja, daquilo que você almeja. Aí fala gritando do coelho, né? A posição do ministro de Deus, do pastor, do bispo, do sacerdote, tudo isso. Como uma pessoa, entendeu? Em tudo. O seu negócio, um empresário, um trabalhador, um profissional, em tudo.
Se uma pessoa deseja um ofício de bispo, boa obra deseja. Boa obra deseja. Tudo aquilo que você desejar e for da vontade de Deus, diga para o seu irmão, tudo aquilo que você desejar e for da vontade de Deus, é boa obra. Agora, tem alguns não funcionam. Entendeu? Você escolheu, agora eu vou fazer o que eu quero. Não. Entendeu? Para que você seja bem sucedido nisso. Ele diz o seguinte: o bispo, então, deve ser irrepreensível, marido de uma esposa, vigilante, sóbrio, de bom comportamento, hospitaleiro, apto para ensinar. 3. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de lucro imundo, mas paciente, não contencioso, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição e com toda seriedade. Porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ele diz: o Senhor diz, o Espírito Santo, ouça o que o Espírito diz. Logo mais, nós estaremos falando por que de Deus. Talvez por isso não foi o que você queria ouvir. Mas a mudança só acontece naquilo que você não quer. Tudo isso aqui tem algumas especialidades. O mais importante para nós hoje é o que ele fala de dentro da nossa casa, irmãos. Às vezes nós queremos ser da obra de Deus, nós queremos fazer a obra de Deus, mas muitas vezes esquecemos da nossa casa. Não podemos esquecer da nossa casa, porque a nossa casa faz parte da obra de Deus. Aleluia! Tanto é que o relacionamento conjugal, no mais íntimo do seu relacionamento, Deus comparou essa intimidade, esse relacionamento, como sendo a sua noiva, a sua igreja, a sua esposa. Por quê? Porque é um momento de intimidade é que você conhece. Quando você conhece, irmãos, uma intimidade, você sabe, a fulana não gosta, a fulana não gosta, o que agrada. Então tudo que você fizer por ela, você vai fazer para ela. Glória a Jesus. Tudo que ele falou assim, ó, você vai se unir e você vai viver, cada um vai viver conforme a sua vontade. Não, vocês vão se unir e se unir.
perdi depois lá no Rio de João, assim como eu sou um com o Pai, vós sereis um comigo. E eu serei em vós. E no versículo diz que aquele que se une ao Senhor se torna um espírito comigo. Importantíssimo. Entendeu? Então a sua casa, a sua família faz parte desse filme. O Espírito Santo está trazendo uma responsabilidade. Que aquele que tem um comportamento, que ouve o Espírito, ele cuida da sua família. Cuida da sua casa, cuida dos seus filhos, cuida da sua esposa. Amém, Deus? Porque isso faz parte da obra de Deus. Jesus não vai chegar aqui xingando todo mundo, chutando todo mundo e com raiva, porque você não fizeram isso. Por que você vai fazer isso na minha casa? Se você for chamado para ser um homem de Deus, nós temos que ouvir o Espírito para andar segundo a vontade de Deus. Como, pastor, eu vou andar nisso? Não. Na medida que eu vou ouvindo, diga assim, na medida que eu vou ouvindo, na medida que eu vou ouvindo, ele vai construindo. Vai construindo. Vamos colocar em pé, amém? Aleluia, Deus. Depois dessa palavra vinda de Deus para nós, para mim, meu Deus, como eu sou dependente dessa palavra, eu necessito totalmente de a cada dia me submeter a essa voz que fala dentro de mim. Você não precisa ouvir o homem, você não precisa ouvir ninguém, você só precisa ouvir uma voz dentro de você. Começa a falar com ele. Juro por te levar. Descer comigo esse lugar, com as águas do rio, então subirei. Se tiver que você pedir perdão a ele, e se entregar a ele, você se entrega. Você vai levar essa mudança, você deseja, aleluia. Só pra servir. E a palavra de Deus ele dá a porta e paz. Se você abrir o seu coração, ele entra. É uma união de tudo que sou, só pra te Ele adorar. te chamou para saber para você adorar a ele, para você ser um adorador. É esse que ele procura, eu quero adorar a ele com o Espírito, em verdade. Que uma semente ia ser plantada dentro de você, aleluia. Aleluia, Jesus. É isso que ele quer fazer, ele quer curar o seu interior.
sente isso no teu coração, aleluia. Vem aqui à frente, eu quero orar com você, aleluia. Eu tenho certeza, aleluia, que vai ter uma mudança na tua vida, uma transformação na tua vida. Eu quero mergulhar nessas águas, Senhor. Esse amor maravilhoso, aleluia. Que o Senhor tem por mim, aleluia, tem pela minha vida. Você não precisa falar nada. Fica em silêncio agora. Deixa ele falar dentro de você. Só ouve a melodia, a letra. Adore.